Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Minha turminha do quinto ano. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre história, vamos trabalhar aqui esse livro aqui, tá bom? Em qual página que nós vamos abrir para falar sobre isso? Vamos abrir na página 32, tá bom? Onde nós vamos trabalhar as atividades da página 38, tá bom? Os primeiros povos no Brasil. Olha que legal, olha que interessante. Falar sobre história no quinto ano é falar sobre muita pesquisa, sobre muito estudo. Então você tem que ser uma pessoa que gosta aí de estar pesquisando. É uma matéria muito legal, muito interessante falar sobre história. Eu particularmente eu gosto muito. E envolve muito o quê? Estudos. Então prepara aí o seu caderno, o seu livro, o seu lápis e a sua borracha, porque nós vamos falar sobre os primeiros povos no Brasil. E lá na página 32, ele vai falar que os primeiros povos do Brasil, eles se originalizavam, eles se localizavam ali no litoral brasileiro, onde houve uma instalação de um povo pré-histórico. Então, os primeiros povos do Brasil foram os indígenas? Não, foram os povos os sambaquis. Olha que interessante. Então, os primeiros povos que tiveram moradia aqui no Brasil não foram os índios, foram os sambaquis. E a partir dos hábitos alimentares deles foi que trouxeram esse nome para ele. Então, o que fizeram os povos sambaquis ter esse nome foi os costumes deles, foram os hábitos alimentares deles. Então, através dos hábitos alimentares, criaram esse nome para eles. Mas, professora Caroline, por que o nome sambaqui? E aí no livro ele vai falar também um pouco sobre isso, tá? O sambaqui significa conchas, tá? Então, amontoado de conchas. Lá no livro vocês vão ver uma parte da imagem que vai falar de uma região aqui, ó, montanhosa, parecendo uma gruta, tá? E o próprio livro ele vai falar que essa gruta, esses lugares aqui que os sambaquis guardavam os alimentos, muitas das vezes eles encontraram restos fósseis, então não se sabe ao certo, tá? Acredita-se que aqui pode ser um lugar onde eles guardavam alimentos, pode ser que sim, também pode ser um lugar como moradia, também, mas não tem algo concreto assim que a história defenda qual realmente era a moradia dos sambaquis. Nós acreditamos assim que sambaquis, eles não eram os índios, são povos pré-históricos, são os primeiros povos a povoar a terra brasileira. Então eu quero que isso que fique bem mais claro na mente de vocês para que vocês possam entender. E os sambaquis, eles eram os povos que fabricavam alguns utensílios, né, de quebra-cocos, raspadores, panelas de pontas, machados, mas eles eram povos que eles se alimentavam muito de animais marítimos, né? Então, como eles se alimentavam de animais marítimos? Então, são povos que viviam do quê? De pesca. Diferente dos outros homens que quando foram povoando a terra, que foram vivendo do quê? Da agricultura, do gado, né? Quando a pessoa cultiva algo assim no seu campo, no seu pomar, faz cultivo de legumes, verduras, e o gado é o quê? O boi, a vaca, a galinha. Então, os povos sambaquis, eles eram diferentes desses que eu acabei de citar para vocês. Eles não viviam do gado, eles não viviam da agricultura, diferente mesmo. Eles eram povos bem pré-históricos mesmo, e o povo pré-históricos não tinham recursos, né? Porque com o passar do tempo o homem foi criando recursos para se alimentar, recursos para se locomover, recursos para comer, menos os sambaquis. Como aquelas épocas era uma época antiga, eles viviam muito de uma região litorânea, então eles se alimentavam de peixes, de tubarões, de tartarugas marinhas, de golfinhos. Realmente esses eram os alimentos deles, né? Essa era a realidade alimentar deles. E com o passar do tempo, vocês vão ver lá que na página 34 no Brasil, é possível ligar o povo sedentários. Sedentário não é de cansaço, de fadiga. Estão falando de um povo antigo, um povo de 100 anos atrás, né? Que são os povos de anos atrás. São os povos que já vão descobrindo com o passar do tempo a agricultura. Então o homem pré-histórico, ele passa pela fase da descoberta da agricultura, né? Já o plantio, né, que a agricultura tem muito a ver com isso, com plantar, com o gado, com o cultivo, né? Então o homem ele vai passando de uma fase onde ele ainda não cria, né, o cultivo, ele não cria a agricultura, ele não tem contato com isso, ele passa por esse estágio, ele passa por essa fase onde ele vai tendo descobertas que a nossa terra é uma terra muito fértil, e é onde ele vai plantando coisas, é onde ele vai colhendo, onde ele vai descobrindo sobre frutas, né, sobre os pés. Então ali o homem ele vai tendo contato com essas coisas que já está na página 34, tá bom? E além dessa descoberta que provocou o aumento dos grupos e assim surgiu o surgimento das primeiras aldeias. E aí sim nós vamos ter as primeiras intervenções
dos povos e populações indígenas, tá bom? Então, por hora, eu quero frisar sobre isso para vocês, tá? Dos povos sambaquis, dos usos e costumes deles, tá bom? Disso que eles faziam, desses costumes que eles tinham nessa época, tá? Lá na página 34 ele vai mostrar algumas peças de cerâmicas, porque como eles vão crescendo, né? Eles vão povoando, então eles vão tendo contato com outros tipos de materiais, de artefatos. Vocês vão ver até que tem uma imagem lá de uma peça de cerâmica que foi encontrada, tá? Um sambaqui do litoral do Jaraguá. Então é muito interessante que vocês venham realmente fazer a pesquisa sobre esse povo. E tem muita coisa interessante. Eu mesmo fiz muitas pesquisas, e muitas pesquisas são sobre coisas que da vida deles, dos usos e costumes que são bem diferentes dos nossos, tá? Então por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? E que nós venhamos nos encontrar na sexta-feira. Sei que vai surgir muitas dúvidas sobre esses povos, sobre essa matéria, e nós estamos aqui para dar o melhor suporte para vocês. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Um beijo e tchau, tchau.